E aí, tudo bom? Hoje a gente está começando o quarto episódio do Papo Performance Digital. Então, estamos recebendo aqui uma visita ilustre, conselheiro, mentor, uma pessoa que tem acompanhado esse projeto aí da Oizão também desde o dia praticamente 01. E nesse papo hoje a gente vai estar falando muito sobre negócios, sobre criação, sobre processos e metodologias que eu amo ouvi-lo sobre isso e tantas outras coisas. Eu espero que esse papo seja muito produtivo para você. Mais uma vez, a gente tem tentado aqui trazer vivências, experiências, histórias diferentes dentro do marketing para levar para você aprendizados, levar para você vivências e experiências, e dentro disso você conseguir construir aí o seu caminho, a sua profissão, os seus projetos e por aí vai. Tá bom? Vamos nessa? Antes de apresentar o nosso convidado, vou começar aqui pelo meu sócio, meu amigo, co-host hoje, que conhece o convidado mais do que eu, trabalhou com o convidado mais tempo que eu. Yuri, meu irmão, prazer, vamos nessa. Fala, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que está como espectador hoje. Como o Gabi falou, estamos recebendo aqui um amigo, né, que inclusive me apoiou quando eu tive a decisão de abrir a Oizon. Verdade. Pelo contrário do que eu imaginava, a gente trabalhava junto, né? Eu prestava serviço para a empresa dele, para a agência do qual ele é um dos sócios, e eu fui sempre transparente, comuniquei sobre a minha vontade de abrir a agência. E até na época, me botando pra cima, assim, vai lá, se é isso que você quer fazer, arrebenta e boa sorte. Hoje ajuda muito a gente, como o Gabi falou, é nosso mentor aqui. Tenho o prazer aqui de estar falando com o Marcinho. Pros íntimos, Marcinho, né? É o Márcio. Gabi, pode ficar à vontade para apresentá-lo aí, pessoal. O Yuri já passou o nome, mas já vou passar a palavra também. É um cara que está há 15 anos na frente de uma das, se não a minha agência preferida, que tem uma parte de criação absurda, que é o Grupo Sal. Quem não conhece ainda, procura lá, que tem um trabalho exuberante, tem pensamentos, vivências extremamente importantes e que tem sido assim no nosso dia a dia. Já foi locutor de campeonato de surf, hoje está na frente aí de um dos grupos de criação mais legais do Brasil. Marcinho, seja bem-vindo aqui. É difícil de apertar a mão, tem que ser assim. Tá aqui, tá bonito. Mas seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo e espero que o papo hoje seja muito legal, como a gente tem em outros momentos também, sem câmera filmando. Com certeza. Obrigado pela honra de ser convidado. Não sou o melhor falante da minha empresa, temos muitos criativos para fazer isso, mas hoje aqui, desculpe frustrar a audiência, mas não vamos falar de criação, vamos falar sim de criação de negócios, vamos falar sim de criação da própria vida e vamos falar sobre gestão, mas a gestão aplicada à vida mesmo, que é o que a gente acaba chamando de cultura quando a gente está representando a empresa. Mas antes da cultura, é a cultura dos empreendedores, é a cultura das pessoas que são empreendedoras que vão formar essa cultura empresarial. Então, acho que temos boas Muitos conversas temos. hoje. E para que a gente possa passar por esse processo de criação, é necessário tudo isso, é necessário todo esse entendimento. Mas sim, vou começar como a gente tem feito, inclusive, com outros convidados. A gente tem descoberto que a partir disso a gente tem levantado tantos temas, tantas histórias e muito de acordo com o propósito que a gente tem, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui. Mais uma vez, vamos repetir sempre, a gente não está aqui para levar cartilhas, faça isso, não faça isso, vai ter sucesso. E uma das coisas que a gente tem aprendido muito nesse dia a dia com você é da importância e do valor que se tem de olhar para o processo, respeitá-lo, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu queria te passar, te devolver a palavra aí, você contar um pouquinho dessa sua trajetória, desses desafios e principalmente da importância desse olhar processual, de gestão, de pensamentos, para que o Sal consiga ter tantos resultados legais, ter feito tantas produções bacanas e principalmente com que isso tenha tido escala, pessoas, projetos e por aí vai, Marcinho. Começa da onde? Começa do começo? Pode começar do começo. Qual a faixa 15 anos etária? atrás. Há 15 anos atrás, direto do túnel do tempo. Conta pra 15 galera. anos atrás, né, eu era executivo de planejamento estratégico de um grupo no Espírito Santo. Eu fiquei quase 4 anos no Espírito Santo. Era gerente de TI e a gente implantou o planejamento estratégico lá, né? Mas como eu falo, implantar planejamento estratégico é do jeito que geralmente eu trabalhei. Pega um livro, abre, sai testando, né? É isso aí. Antes de fazer os cursos e sai conversando com as pessoas sobre aquela ideia de organizar, estruturar a empresa.
E no final desse trabalho de 4 anos, o último projeto foi a implantação que eu fiz depois de planejamento estratégico. Foi a implantação da ISO 9001-2000. Então, Legal. fui entender como era a parte processual atrelada à qualidade, a qualidade de serviço, a qualidade de produto ali, implantação do processo extremamente burocrático, né, que é a ISO 9001, só que realmente eu tive um aprendizado grande, mas principalmente que eu não queria fazer aquilo ali para viver. A gente tava falando disso esses Os dias. princípios são fundamentais para desenho hoje em dia, não só de qualquer serviço e produto, são os mesmos, né? Garantir, conceito de qualidade é garantir o combinado, garantir que você entregou o que foi combinado. E essa sistematização da qualidade ajuda muito. Os acordos, né? Isso. E aí, a partir, né, de 4 anos, eu estava já querendo voltar para o Rio, né? Não sabia que eu não ia ficar muito em Vitória. Meu chefe, na época, tinha saído para fazer um mestrado, um MBA lá fora. E aí eu fiquei catando alguns amigos quem queria abrir um negócio. Meu irmão tinha um negócio já, um estudo de design, e me chamou ali para observar e ajudar ele na estruturação, nessa volta para o Rio. Mas a gente já estava falando em ter um negócio e eu tinha contato com outros amigos que tinham franquias e tinham Legal. outros tipos de negócio, que meu conceito ficou mais generalista. Eu sou quase formado em processamento de dados, quase porque eu não peguei meu diploma, fica claro. É uma cela comum mesmo, então... Aí, Gabi, tu pegou o teu? Eu peguei. Tá lá. Cela. Não peguei o meu, então, mas a partir de 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com computação, eu virei montador de computador e depois técnico, que eu fui aprender a estudar mesmo, né? Sou aluno de escola pública, segundo grau também terrível, muito rico de amigos e péssimo de aprendizagem acadêmica, né? De vida foi... Experiências, De vida foi doutorado, mas é aquela história, podia ser mais Aristóteles, mais o caminho do meio ali, não precisava ser. Mas então descobri quando eu fui trabalhar como montador e depois técnico de computador, eu aprendi a aprender. Foi aí que eu comecei a aprender, Legal. né? Eu tive que começar a trabalhar mais cedo com 15, lá com 19, tive todos os... Inclusive o locutor de campeonato de surf passou nessa época, dos 15 aos 19, quando eu virei técnico, porque eu acho importante esse marco, foi onde eu aprendi a aprender. Então foi onde eu adquiri uma segurança ou uma falsa confiança, sabe-se lá, mas que eu era capaz de aprender e executar aquele aprendizado. Legal. Foi somente realmente nessa faixa etária, nesse processo. E a partir daí eu nunca mais parei de aprender na minha vida. Nunca mais parei de ler, nunca mais parei de estudar. Independentemente do diploma, não, mas o meu CR era muito alto. Eu abandonei para ir trabalhar em Só um Vitória. detalhe, né? Eu abandonei para ir trabalhar em Vitória e meu aprendizado já estava direcionado para outra coisa. Enfim. E aí, depois desse período em Vitória, nessa construção que foi muito rico esse trabalho, eu voltei para ficar part-time com o Marcelos, ali ajudando na análise ali do negócio dele, entendendo para onde ele queria ir. Marcelo é o seu irmão. É. E eu falando com esses outros amigos, tinha outras oportunidades. E aí, após um tempo ali com o Marcelo vivendo o negócio dele, a gente falei, cara, a gente precisa, se a gente vai montar mesmo o negócio, a gente precisa ir para um caminho que o faturamento pague a minha conta, a sua e a dos nossos pais, que a gente tem que bancá-los. Então é uma matemática simples. A meta de faturamento era uma coisa muito direta e simples, né? A gente tem que sobreviver e ajudar nossos pais a sobreviver. E a partir daí a gente fundou, né, a Mar Design, entrou um outro sócio na época também, né, ficando 3 sócios, a gente fundou a Mar Design, que é uma das empresas predecessoras do Grupo Sal. Legal. Né? Porque o Marcelo dividia um estúdio, era um apartamento do Rod, né, que hoje Sim, grande Rod. Virou o diretor de criação do Grupo Sal, hoje está se associando, virando sócio. Então, o Marcelo era sócio dele, deixou de ser e está voltando a ser. Então, esses ciclos são interessantes. Caminhos, né? Da base do Grupo Sal, que são as relações com significado, né? E aí, essa divisão desse estúdio lá, no apartamento do Rod, na Lagoa, onde funcionava esse estúdio design, ele alugava uma sala para o Melim, que hoje em dia, há 15 anos, é meu sócio, e o Bruno, que era estagiário dele, o Bruno Lins também, que é
que é nosso sócio. Então, alugamos, fomos para a Casa do Camarão, que era o quarto sócio ali da Mar Design, foi quem desenhou a logo do Grupo Sal, inclusive, o desenho do Camarão. Que é que tá? E ele abriu a casa, ficava eu, Marcelos, Guilherme, e a gente contratou um estagiário que era o Adri ali. E aí começou a Mar Design. Só que quando a gente saiu do apartamento, né, do Rod ali na Lagoa, o Melim veio falar, se vocês forem para algum outro canto, me avisem que a gente pode dividir o negócio, pode fazer o negócio junto ali. E a gente escolheu depois um apartamento de Jardim Botânico, que era um apartamento porta a porta com que o Marcelos morava. Ficou vaga e a gente começou a Mar Design Emily Vídeos nesse apartamento. E aí começou isso, 2005. Começou essa brincadeira. E aí dentro desse, já entrando um pouco no processo, você estava falando sobre criação e o começo, o nosso também não foi muito diferente, o faturamento precisamos nos manter para que a gente possa construir as nossas ideias e tal. E a gente estava conversando sobre isso esses dias, que a gente falou, cara, a gente tem a sensação de estar no terceiro ano de empresa. Primeiro ano de empresa eu não tenho nenhuma mobília aqui. O segundo ano de empresa foi, comprei as mobílias e agora o terceiro deixa eu botar a geladeira na cozinha, o sofá na sala, deixa eu arrumar. E, obviamente, ao longo desse processo, você foi muito importante pra gente com isso, justamente por ter nos chamado a atenção para a importância do processo, de registrar, né? Eu guardo muito isso, assim, sobre o poder das documentações. Nós somos um serviço, eu preciso ter registrado o que eu faço, para onde eu vou, como eu caminho. E, naturalmente, a gente viu o respeitar ao processo, aos acordos, a disciplina, como algo muito importante para o nosso crescimento. Mas eu não queria só que você falasse assim um pouco daquela, qual foi a importância do processo, assim, mas eu vejo muito que tem algo muito fortalecido dentro do Sal, que é algo cultural, assim, sobre ambiente e tudo mais, e eu entendo que tudo isso também é pensado, tudo isso também é projetado, tudo isso muitas das vezes também é planilhado, assim. Como dentro dessa construção de uma cultura que te permite crescer e chegar nos seus objetivos, como isso está conectado assim para você na parte processual, para essa escala, para esse crescimento, para essa construção? O processo, ele é uma decupagem das atividades que vão gerar determinado valor, né? O processo é só isso. Sim. O processo é o que divide o input ali do output. Sim. Então, aquela lista de atividades. Para sistemas computacionais, você tem função, né? Os elementos e como esses elementos se interconectam, né? Os elementos vão ser afetados e vão afetar outros elementos através dessa interconexão, que são os processos, protocolos de comunicação que você vai estabelecer. E as regras ali para gerar o output. A empresa é um sistema humano. Sistema é definido por elementos, né? Sim. Interconexão, uma função. O sistema humano é definido por um propósito. E eu acho que, independentemente, como a gente fala de empresas, fala companhia, a gente vai criando esse mito, né? Chamado empresa. Mito, né? Está dito pelo Harari lá e é dito, na verdade, pelos filósofos gregos, né? Esse mito que a gente cria é para criar uma bandeira, para criar uma unidade, para criar uma unicidade, mas, em primeiríssimo lugar, como tudo, são seres humanos, são pessoas trabalhando em conjunto. Pessoas trabalhando em conjunto, né, quando você tem um propósito mais claro, quando você tem uma opção, fica mais fácil criar aquele laço de atividades que as pessoas vão desempenhar suas funções. Só que para dentro de uma empresa, para dentro de uma organização, é necessário para reger em qualquer sistema humano que você crie as condutas. Que condutas as pessoas vão ter para gerar valor dentro daquele ambiente? O que é esperado delas e por quê, né? Não é uma conduta ou uma ética autoritária, mas é uma conduta clara. Como é que eu devo me comportar aqui dentro? Quais são os meus limites? Para qualquer ambiente que esteja inserido na nossa vida, a gente vai ter uma certa quantidade de limites para que as interações sejam propositivas, né? E dentro de uma empresa, o que diz esses limites é a cultura, que são as normas e condutas que as pessoas abraçam e executam todo dia.
Não é o que está escrito. Aí é que é a diferença. É o que é praticado no dia a dia. E é isso, é praticado de preferência quando o sócio deu as costas, ou não tem nenhum dono ali dentro, né? Aí que você sabe que essa cultura tá disseminada. E eu acho que para a gente, assim, no Grupo Sal, a gente fez escolhas até de não crescimento em detrimento de ter um determinado tipo de vida, cada sócio. Sim. E isso determina a cultura. Porque se a gente tivesse, desde do dia zero, com a cultura que hoje em dia, né, bem muito propagada, de alta performance, não, sócios não era assim, e ainda hoje, não que a gente não busque alta performance, eu acho que os nossos trabalhos falam por si em relação a alta performance, em relação à linguagem, a design, a conceito, a significado. Eu acho que não é para isso. Mas alta performance é aquela levando para o extremo, de novo, sem ser o caminho do meio, levando para o extremo, que é o exagero do exagero. A gente não... Se a gente fosse para esse caminho, a gente não seria que a gente hoje. Porque a cultura define. Sim. A escolha das diretrizes culturais, ela define. E não é o contrário, porque a partir do momento que você define quais são essas diretrizes importantes, qual é o propósito da sua empresa, quais são os valores, quais são os princípios, quais são os balizadores para a tomada de decisão e construção de todos os sistemas, você vai, com coerência e consistência, construindo essa cultura. Mas ela vai se fazer não pela quantidade de documentação que você gerou, mas pela qualidade das decisões que você tomou, de desenho de processo e de gestão no dia a dia, de comunicação. Então, acho que, na verdade, quando se define o que é empresa, o que define que é esse conjunto de pessoas, né, dos sócios, estou colocando os sócios em primeiro lugar, porque eles estão em primeiro, eles causam a criação dessa empresa. Veio, né? Então, essa convergência de como é que a gente vai trabalhar junto? O que é importante para a gente? Por que a gente está fazendo isso daqui? Por que eu vou tomar essa decisão? O que é importante para a gente nesse valor? E procurar essa consistência na criação de todos os processos e todos os rituais e pontos de contato, porque ela é de dentro para fora. Na comunicação, na criação de um branding coeso, né, com a sua identidade, é essencial você ter isso claro, porque senão você vai comunicar uma coisa que a empresa não é. E aí você vai ficar com um gap de identidade e começa a criar uma confusão na cabeça do seu cliente, quem você é de verdade. Por isso, assim, a cultura esse transbordo desses sócios inicialmente, que a cultura ainda está personificada nos sócios, mas para que ela vá impactando essa criação desses processos, a criação de sistemas, desses procedimentos que aponta ali para a criação de rituais, né, para que você possa garantir e assegurar a integridade dos dados com disciplina e execução, eles são os últimos desmembramentos desse pensamento fundamental e essencial, né, do que é quem eu sou, sim, por que eu existo, para que eu existo da empresa, que é a convergência disso dos indivíduos que tomaram o risco de montar aquele negócio. Eu só, assim, o pessoal deve estar provavelmente vendo o Marcinho falar, assim, eu e o Gabi aqui, eu acho que admirando isso, essa aula gratuita que a gente está tendo, porque, assim, é basicamente tudo que a gente tem vivido durante esses últimos, principalmente 2 anos, né, depois daquele ano de maturidade ali, e, assim, quando o Marcinho fala sobre essas questões junto com os sócios, a gente acha que tem muita clareza da função e do papel de cada um desses sócios e até onde cada um deles quer ir, né, porque, assim, não é porque acho que no Grupo Sal são 5, 6 sócios, não é porque tem essa quantidade que todos precisam ter a mesma dedicação e entrega. Se tiver um combinado que um vai entregar menos que o outro, tá tudo certo. Então, assim, esses combinados acho que são essenciais para uma rotina saudável de dia a dia, né? De vocês terem uma relação boa. São papéis e responsabilidades, eles que vão definir, né, a governança que você vai ter na empresa. Então, até que para que possa desenhar eles com mais clareza, melhor realmente partir do planejamento estratégico. Você vai entender o que você quer botar de pé naquele ano, qual é seu ponto A hoje, qual é seu ponto B, que você vai definir. Que plano é esse? Como é que você vai definir os crescimentos disso, a operação daquilo, a inovação daquilo, né? Então, acho que gosto de separar o planejamento estratégico com vendas, independentemente do sistema, se vai ser OKR, se vai ser Balance Scorecard, mas gosto de olhar, né, para metas de venda
metas de operação que vão entregar essa venda com uma boa rentabilidade, e metas de inovação que a gente sabe que se empresa que não aprende, morre hoje em dia em meses, né? Então, essa definição dessas metas, ela gera esse bando de tarefa para fazer. Quem tem competência para fazer isso, quem tem habilidade para fazer aquilo, e definir esse grande, né? Como a gente desenha organogramas, pautado nos papéis e responsabilidades. Quando uma empresa está começando que é só de sócios, assim, quem vai fazer o financeiro? Se é uma empresa que não é no mundo de finanças, você vai ter a maioria vai correr da função do financeiro. Sim. Aquela história, você pode ignorar as causas, as consequências, ela não. Se chegar. Ela vem. Fluxo de caixa, falta de liquidez, ela vai acontecer se você não planejar. Então, alguém assim, aqueles papéis e responsabilidade tem que ser executado por alguém, não tem jeito. Assim, quem escolheu aquela... E o que eu costumava, né, costumo até hoje conversar com o sócio, quem escolheu ser empreendedor foi você. Eu também escolhi, mas eu não estou reclamando dessa função. Entendeu? Tem coisas que são inerentes ao papel. Assim, é claro que um vai ter uma responsabilidade limitada com o outro, vai ser o Yuri, que vai ser o financeiro. Ah, não, o Yuri está cuidando, eu vou olhar, arrasar o teu. Se der algum problema, não vai culpar o cara, não. Você é sócio, tem quantos %? Você assinou no contrato social, então não vai culpar o cara. A responsabilidade é tua, tá escrita no contrato social. Você assumiu o compromisso de não olhar. Não fuja dessa responsabilidade. Se ele é responsável por executar, você, como sócio, tem a responsabilidade de participar mensalmente de reunião de demonstração de resultados. Ponto, assim, não dá para jogar para um, jogar para outro. Isso é culpabilidade, isso é o que leva o mundo para trás, não é o que leva o mundo para frente. Sim. Então, essa clareza desses papéis e responsabilidade é fundamental para que o sistema possa operar de forma clara e objetiva, inclusive dentro dos erros, saberemos qual foi os erros, vamos sentar, reunir todo mundo junto aqui para resolvê-los e ir embora para frente. Ah, vamos trocar os papéis de responsabilidade. Vamos parar, trocar os papéis de responsabilidade, redesenhar os modelos, redesenhar o processo. É essa flexibilidade cognitiva de acordo com a sua vontade, porque a vontade é a força motriz de tudo. Sim. Né? Na empresa é o primeiro motor, né? Não tem como você... E a vontade não dá desculpa, né? É. Tu vai falar que não fez o negócio porque foi ver, não, você não fez porque não quis. Tal da querência. Não vem assim, não vem dar desculpa, porque, porra, lógico que você vai ter milhões de problemas e você não vai conseguir entregar aquilo no dia, mas como você constrói uma relação forte de confiança, quando você fala, cara, deu aqui, resolvi agora, acabou de acontecer ontem, reunião de sócio, não entreguei o relatório dos resultados no dia que eu deveria entregar, porque no meio do caminho, resolvi instalar um sistema de financeiro novo. Então, as horas aqui do gerente financeiro foram aplicadas na implantação do sistema e tudo mais. Eu garanto a integridade das informações que estão daqui para trás. E mês que vem não vai ter esse buraco. Se mês que vem eu for recorrente, eu não acertei minha falha direito. Mas se não foi, se esse foi um percalço, acontece. Isso chama-se viver, né? É. Só que, de novo, é a consistência e a coerência. Não é a exceção que vai ter problema. E a consistência e a coerência é na clareza do papel e responsabilidade, é na clareza dos rituais, é na clareza dos combinados. E na clareza dos papéis e responsabilidades, rituais e respeitar esses acordos que também vão se criando relações de confiança, né? Para que você possa ir construindo e levando. Mas eu particularmente adoro ouvir o Marcinho falar, porque é um convite a pensar e de situações que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. E na hora que você está falando, vão pipocando mil situações, assim. E uma delas que eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Porque parece claro. E no final das contas é claro. Né, que, cara, são acordos, são processos, isso que você sempre falou com a gente, que eu acho muito importante, que são rituais, assim, você precisa ter disciplina com aquilo que você se propôs a fazer e ter consistência naquilo que precisa ser feito. Qualidade dos rituais, porque não adianta só fazer a reunião. Tem que ter input e tem que ter output. Quem faz o que, quando, por quanto. Senão não você tem conversas. Tudo bem conversar, mas, vamos conversar... Fora do trabalho. Exatamente. Conversar no churrasco. Exatamente, vamos conversar. Estamos aqui para trabalhar na qualidade das conversas. E a qualidade das conversas exige qualidade e consciência sistêmica. Para evitar a culpabilização, para evitar a vitimização, para evitar
que as pessoas não abracem as tarefas de uma forma engajada. Entendi. Porque acontece isso, e isso eu estou falando até, não estou falando nem de equipe, estou falando de sócio, entre sócios mesmo. Que eu deixo, ele vai cuidar, se ele quiser, ele me cutuca. Então, para sair desse lugar, essa clareza dos papéis de responsabilidade é fundamental para que depois você possa desenvolver a potência individual do sócio e da equipe, né? Sim. Porque eu acho que esse é o grande papel hoje em dia do empreendedor. Alavancar as potências das pessoas que trabalham com ele. Então, a empresa é um sistema. Você tem que alavancar a potência do sistema para que esse sistema possa impactar. Mais ainda, seja qual for o seu propósito. A ideia é essa, que todo mundo exerça a sua potência. Se você só consegue chegar nesse lugar, uma vez que você entenda a sua potência, por isso que exige um nível seu de consciência sistêmica. Eu não entendo como o sistema de faturamento da empresa funciona. Senta a bunda com quem faz e entenda. Azar o teu se você é sócio e não entende. Vai buscar entender. Entendeu? Não vou entender com profundidade como é que o Marcelos chega ali e coloca o grid numa... Marcelos é meu sócio, diretor de criação, VP de criação do Grupo Sal. Como é que ele faz o grid para fazer um layout? Eu até vou me interessar porque eu me interesso mais. Né? Eu, pessoalmente, no caso, vou entender mais. Mas eu não preciso saber daquilo. Mas eu preciso, minimamente, como empresário, saber como é que ele gera valor com aquilo e qual o tempo que aquilo leva a ser feito. De novo, eu que resolvi ser sócio de uma empresa de comunicação. Não sei, eu vou saber os tempos e movimentos do que eu produzo por eu ter uma função de XYZ na empresa como sócio. Eu, no caso, hoje eu tenho que saber tudo, que eu tenho que saber tudo mesmo. Mas se tivesse outro sócio aqui de uma outra área, cara, a consciência sistêmica, para quem é empreendedor, é fundamental. Senão, se você entende apenas parte do sistema que você está inserido, a sua contribuição vai ser em parte. Não, mas eu fico específico, mas como executivo, ou como diretor, ou como gerente, ok, mas como empreendedor, não. Você não tem esse direito, né? Cara, você tem que ter visão sistêmica, assim, quanto mais visão sistêmica é o zoom out, quanto mais... O que é visão sistêmica? Meu sistema tem esse propósito de fazer isso. E meu sistema é afetado por esses outros, todos os ecossistemas aqui. Porque você sempre vai... O seu sistema sempre está inserido em um ecossistema. Disso você não tem como... Fugir. Mesmo que se você for ermitão, eremita, for lá para o Alasca e viver no Alasca, você vai estar inserido no ecossistema. Então, não tem saída. Você não tem assim... Como você é empresa geradora de valor para cliente, você vai ter sempre o ecossistema. Que ecossistema é esse? Interno, em primeiro lugar, que é o seu sistema, e externo, que é como o seu sistema se conecta com os outros sistemas. Então, é uma escolha. Mas quanto mais consciente, aí vai a crença pessoal, tá? Aí já começa a entrar no lado de crença. Quanto mais consciente, mais qualificadas ficam as decisões. Não vou ficar afirmando, cagando regra, que não é meu feitio, mas facilita a tomar a decisão quanto mais consciência tiver sobre um sistema. É meio que lógico isso. Nesse processo, eu até dividi uma dificuldade que eu tive muito, assim. Até usando, mais uma vez, eu sempre trago como exemplo aqui a terapia, né? Quando eu descobri o poder que aquela troca e cuidar de mim tinha nas minhas relações profissionais, pessoais, com os outros, eu naturalmente tive o entendimento de... Vou pegar o Yuri como exemplo. Como é que você ainda não entendeu isso? Por que você não tá fazendo isso? E aí, quando você vê que o outro ainda não tá... Não caiu a real, como... Tô só pegando como exemplo. Como que o outro ainda não caiu... Não caiu na real... Isso te causa uma frustração, assim. Por que eu trouxe esse exemplo? Isso vale também, muitas das vezes, para os processos, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Quando a gente entende a importância de determinados processos e a gente vê que alguém naquele ecossistema não está entendendo a importância desses acordos, desses processos, isso naturalmente te causa frustrações. Mas aí que vem o poder da reação, né? Sentir é inerente, mas a diferença de como você reage a isso, assim. Nesse seu processo de construção do Sal, eu imagino que você teve que lidar com muitas frustrações, com muitos, talvez, como é natural em qualquer empresa, acordos que talvez não foram... Eu não saí do Sal, não, eu continuo, então não tive que... Você tem que lidar com esse processo.
Cara, o que que você fez? Eu acho que a pergunta é essa, assim, ó, o que que você faz É, o que que você nesse... faz? O que que você faz, assim, Contínuo até hoje. nesses momentos... não só da parte sentimental, não é sobre isso, mas para que isso não atrapalhe o ecossistema e principalmente para que você consiga ter maneiras de solucionar aquilo. Infelizmente, a resposta disso não é um gatilho ou somente um jeito de pensar. Sim. Ela é uma atitude, ela é um hábito, e é um hábito diário. Então, ou seja, vai doer cada vez menos, porque você vai escolher não se afetar por aquilo, mas é uma escolha individual. Mesma coisa, como é que tantos grandes nomes aí, sem citar nenhum, conseguem fazer tantos? O cara tem as mesmas horas que você tem no dia. Com certeza são das escolhas, né? Passa pelas escolhas que ele faz e ele não se afetar com tanta coisa, porque quem impacta muita gente também é impactado, né, Sim. por muita gente. Proporcionalmente. Só que para quem ele vai botar o ouvido, para quem ela vai botar o ouvido, é uma escolha individual. Então, assim, em primeiro lugar, é um exercício de escuta ativa, né? Porque, não vou dizer apatia, porque tem palavras assim, ouvir o outro de verdade, ouvir o outro sem querer falar o que está na tua cabeça, sem fingir que está ouvindo e está esperando ele terminar de falar para falar tudo que você tem que falar. É compreender o outro nesse processo, porque, em primeiro lugar, quando você está querendo que uma pessoa aprenda o que você já sabe e ela não tem interesse pessoal naquilo, tem interesse verdadeiro. Puta, eu não odeio financeiro, cara, vai ser difícil pra caceta eu trabalhar com financeiro, vai ser desesperador. Né? A pessoa criou bloqueios, então ela já tem bloqueio. Você vai ter que vencer aquele bloqueio. Por mais necessário que seja. Você pode, lógico, demitir e contratar alguém que tem aquela competência. Sim. É uma coisa que você está fazendo e está demonstrando a cultura da sua empresa. Inclusive, quando você escolhe não capacitar, escolhe instalar aquilo ali de algum jeito. E, de novo, não tem juízo de valor nesse momento. É só o que é necessário ali, o que a sua empresa é cultura. Sim. Agora, se você define a sua empresa como uma empresa, um atributo dela ou um valor dela é a aprendizagem, você determinou que você tem que ajudar as pessoas na aprendizagem. Você determinou que você tem que ter rituais de aprendizagem, tem que ter recursos, tempo e dinheiro para investir em aprendizagem. Senão, você só botou uma palavra que você acha legal na sua cultura. Se aprendizagem, você vai ter que buscar meios de tornar aquela aprendizagem melhor para a pessoa absorver melhor. E se ela quiser te ensinar também uma coisa que você odeia na hora e fica ali resistente, aí você entendeu a situação dela. Aí você ouviu e ela te ouviu e tu fala, puta, realmente eu tenho que ter mais paciência nesse caso aqui. Ou, não, isso aqui é fundamental, ela já deveria ter isso na hora da contratação e toma uma outra atitude. Mas o fundamental para mim, assim, é ouvir a pessoa, não só essa questão de escuta ativa, mas a gente tem que entender as vontades, primeiro, nossas, em primeiríssimo lugar, e as vontades pessoais, vontades. O que a pessoa quer fazer dentro desse sistema, qual o espaço que existe para ela, o que ela pode se desenvolver, o que ela quer se autodesenvolver, não dependendo da empresa, o que a empresa pode ajudar ela a se desenvolver. E vai de novo na vontade, porque quem não quer, é a famosa, você não incutir vontade de ninguém, então esquece que isso não vai acontecer. Você tem que entender assim, ó, meu sistema e minha empresa fatura X, dentro desse X tem essas funções, a gente determinou em conjunto aqui que a gente vai operar dessa forma, são essas pessoas, tem esses espaços. A empresa crescendo, surgem-se novas necessidades, papéis e responsabilidades, tem esse espaço. O que você quer fazer? Sem essa conversa direta, ou no caso de um sócio que não compreende, fala, cara, temos que distribuir aqui o financeiro para alguém. Quem tem a maior competência disso daqui, ou nesse caminho daqui? Puta, é você, cara. Então vamos fazer o seguinte, você assumiu durante tanto tempo, a gente levanta tanto tempo de dinheiro aqui, vamos fazer o plano, contrata um analista financeiro que já vai dar as coisas mais... vai operacionalizar as coisas, deixar mais redondinha, bota um sistema financeiro, não faz em planilha. Não faz em planilha. Faz em planilha para desenhar, mas não para operar. Para desenhar, simular, exercício, assim, não. Fundamental planilha para sobrevivente de qualquer empresa. É o nosso simulador, né? Sim.
nosso simulador 2D ali de negócio. Então, é fundamental desenhar, projetar e fazer negócio, mas controlar no dia a dia, conciliação bancária, não, por favor. Então, Fica a dica. fica ali. Fica aí. Fica a dica. Não trabalho para... Não sou parceiro, business partner de nenhuma empresa de sistema financeiro, mas busquem um. Salvem suas vidas. Boa. É o que a gente estava rindo aqui porque a gente está passando exatamente por por esse isso. processo. Exatamente. Até pegando um gancho nisso, assim, uma coisa que a gente vai vendo ao longo do caminho, que a partir do momento que você vai seguindo esses processos, você vai tendo esse momento de escuta ativa, você vai tendo rotinas onde são papos de construção e não só conversas, o longo prazo vai respondendo a fim de justamente chegou o momento que não dá mais para olhar para a planilha, eu preciso do sistema, eu preciso ter alguém e tudo mais. Nesse processo de escala e desenvolvimento do próximo passo, de tudo que você foi vendo e foi construindo dentro do SAL, assim, teve formatações que não fizeram sentido, tenho certeza disso, teve muita coisa que foi modificada, mas dentro dessa sistemática, principalmente de rotinas e de rituais, dentro dessa construção, foi um processo difícil de encontrar as pessoas ideais? Foi um processo complicado no sentido de montagem? Ou foi um processo que naturalmente, com a rotina e o compromisso de estar sempre fazendo, ele foi se respondendo naturalmente? Não. Não foi bem orgânico, com certeza, porque quando você começa a tomar decisões, a vibrar numa determinada frequência, né? Aquele grupo começa a vibrar, naturalmente tem um tipo de atratividade que está totalmente relacionada àquela vibração. Parece que vai contagiando, né? Então, por um lado, isso foi benéfico em relação a atrair pessoas que se identificam com aquela cultura, e por outro não, porque você fica numa bolha. E é esse momento de furar a bolha que é o mais difícil do processo, porque você tem que tornar seu negócio atraente. E a questão da bolha é o seguinte, né? Vou perguntar isso agora. De repente, a bolha ser diversidade de pensamentos, sem entrar em outros méritos que eu nem tenho capacidade para isso. Mas, para mim, assim, a diversidade de pensamento, ela requer diversidade de referências, diversidade de vivências. E quando aquela cultura ali, muito do Grupo SAL, atraída pela praia, pelo surf, que está nos programas de TV e em vários dos nossos clientes, só que hoje em dia você entra e vê que realmente não é a maior representatividade, mas essa cultura mais aberta que ficou instalada, ela tem essa atratividade do bem-estar, do dia a dia ali, de relações, ambientes, de relações de significado. Só que criou uma bolha que é a que a gente está na missão de furar por essa diversidade sistêmica mesmo, de pensamentos, de como é que você cria novas referências, cria novas linguagens, porque trabalha com comunicação. Comunicação, se a linguagem não estiver alinhada com o espírito da época, você morre, você perde a relevância. Sim. Então, como é que você se mantém isso? Eu acho que isso... E, naturalmente, poder ter novas ideias, porque quando você... Não só em comunicação, não. Acho que hoje em dia, qualquer negócio, quando você contrata muito de um mesmo tipo de grupo, você fica homogêneo. Você não pode ser tão homogêneo assim. Eu acho que você pode ter uma unicidade, que é uma coisa, que é a sua singularidade expressada de outras formas, mas uma homogeneidade na comunicação, assim, de certo ponto, ela é limitante. Você pode ter uma linha, como eu falei, uma linguagem, mas você não pode criar essas limitações, senão isso você também fica faz preso. parte da tua fortificação de cultura, né? Se você não tiver esse caminho pré-definido ali, pelo menos, não que você tenha que ter uma unidade, mas montar aquilo ali faz parte de você conseguir implementar a cultura do que você imaginou de construção para a empresa que você está... Sim, mas é assim, como é que você implementa a cultura e muda a cultura? Muda nas decisões, nos processos e procedimentos. Como é que você como é que você aumenta a diversidade? No processo de recrutamento e seleção. A não ser que você demita todo mundo e, de novo, tem que contratar todo mundo, mas vai passar pelo recrutamento e seleção. E demitir todo mundo para contratar, né, diversidade
você não está sendo humano. Você pode estar sendo diverso, mas você esqueceu o atributo humano. Eu sou... Ah. A gente é humano antes... Para mim, na ordem, primeiro eu sou humano, depois começo a qualificar essa humanidade. Mas, em primeiro lugar, a humanidade também é cuidar das relações existentes, cuidar das pessoas. Então, você muda em processos e procedimentos que te tiram da zona de conforto, porque você tem que fazer um novo processo, um novo procedimento. Se você contrata por indicação, teu amigo pode indicar, ou alguém de dentro da sua equipe pode indicar 3, beleza, são 3 pessoas indicadas. Mas elas provavelmente vão estar dentro do grupo Do já. mesmo ciclo, né? Mesmo ciclo. Vão estar dentro... Se eu quero furar isso, eu tenho que buscar novas fontes de dados, novas fontes de pessoas para poder... Isso dá trabalho. É o famoso trabalhar dá trabalho. Então, quando você quer mudar e ir atrás de um objetivo, você tem que sentar e olhar, decupar com as atividades, transformar em to-do list, quanto tempo, e botar em ação. Dá trabalho. Você pega o mesmo tempo para fazer isso, mas antes eu contratava em 3 dias, porque ficava assim um banco de talentos está ali disponível, eu contratava. Agora você vai contratar em uma semana, então conte no seu planejamento que não vai ser mais 3 dias, que vai ser X dias. Isso dá trabalho, por isso que mudar as pessoas que são resistentes, porque mas eu estou executando isso aqui, ainda tem que fazer isso aqui. Não fui eu que escolhi você nascer, escolhi que a profissão que você tem. Foi você. Então, o trabalho é assim, vai mudar sempre. Se ele estiver sendo bem-sucedido, ele vai evoluir. Por que vai mudar e se transformar? Porque, na maioria das vezes, tirando alguns processos, até a conciliação bancária muda, porque muda o arquivo do banco. Então, processos vão mudar. Vamos evoluir, trabalhamos e esperamos por isso, né? E você Nessa esperança que a gente trabalha para mudar os processos. Nessa expectativa, né? É porque você estava falando sobre... E assim, é perceptível qualquer pessoa que está no ambiente do Salve que esse é um diferencial, a forma como as pessoas estão ali, como as pessoas interagem e tal e tudo mais. Só que, conforme você vinha na sua linha de raciocínio, é muito... Né? A zona de conforto, ela tem esse nome porque justamente ela é confortável e ali tá bom, ali tá legal. E às vezes parece que a gente é empurrado por nós mesmos a seguir essa coisa de, cara, vamos pelo caminho que é de cercar de quem tá perto, de quem a gente confia, de quem a gente tem uma interação, de quem, principalmente, a gente sabe que não vou ter que ter uma carga de tempo maior com aquela pessoa, tentando trazer ela, ou dividindo ali a construção disso com ela, sobre ambiente. Mas do mesmo lado, existe os acordos, os processos que precisam mudar, e muitas das vezes, quando você tem um ambiente aqui muito sólido, muito legal, e você precisa fazer uma mudança mais abrupta, isso acaba se chocando, ou isso acaba tendo um problema. Você enxerga assim, e se você enxerga assim, como você tem feito, você continua fazendo e você persiste nessa lógica, como você disse, de trazer novos pensamentos sem que esse choque aconteça, ou como você lida com esse choque acontece, sabe? Porque eu sinto bastante esse desafio, assim, sabe? De eu preciso virar uma rota, mas ao mesmo tempo eu sei que isso pode impactar numa cultura que está sendo bem desenvolvida. E, enfim, são um misto de emoções e às vezes que parece que eles se chocam e você fica, pra onde eu vou? Eu acho, em primeiro lugar de qualquer cultura hoje em dia, se ela não for... Ela não me permitir ser uma cultura direta, de papo reto, eu acho que você já tem uma perda de produtividade. É difícil trazer clareza na comunicação, né? É difícil, porque todos os processos de transmissão e recepção que a gente conhece de comunicação, né? Comunicação humana, né? Então, trazer clareza para as intenções, eu acho que hoje em dia, é a primeira coisa que eu busco em qualquer comunicação que eu faça. Assim. Qual é a minha intenção dessa comunicação aqui? Minha intenção é convencer essa pessoa que esse processo é melhor do que o processo que a gente está usando? Ou convencer essa pessoa a testar esse novo processo, porque eu acho que é o melhor processo? É um processo de convencimento, lógico, que você não quiser determinar, depende da sua cultura, eu acho que sempre tem esse balanceamento. Você vai determinar muitas coisas como empreendedor ou como executivo da empresa, com certeza você tem, é esperado de você isso,
mas quando você constrói algo que você tenha uma colaboração e um engajamento do outro, você pode construir algo mais potente do que apenas de alguma visão que você teve nova sobre a gestão. Então, eu acho que é buscar construir essas pontes. Por isso que eu inicialmente comecei falando da comunicação direta. Você tem que ter desenvolver essa capacidade de confiança com as pessoas que você trabalha. Porque a partir dessa confiança, ela pode até não concordar ali com a sua ideia, mas ela vai confiar que se ela te apoiar e você executar, você pode ter algo positivo dali. Porque não é para concordar todo mundo tempo. Não pode ser uma democracia, uma empresa, porque senão ela não funciona como a maioria das democracias. Não funciona para governar um país que eu ainda concordo que seja o melhor ou o menos pior sistema de gestão pública que a gente tem. Mas numa empresa, simplesmente não funciona porque as coisas não são executadas nos tempos que as pessoas se propõem a executar, né? Sim. Então, por isso que tem os papéis e responsabilidades. Por isso, a clareza nos papéis e responsabilidades e a discordância, você discorda concordando em executar. É aí que está, assim. Se aquela matéria não é de responsabilidade minha, eu posso não concordar com ela, mas ela não é responsabilidade minha, mas eu posso fazer é dar minha opinião, chamar você, pô, não, esse caminho nessa escolha eu não concordo que você tem que fazer isso, eu farei isso, tu vai falar, pô, beleza, obrigado, mas eu vou com a minha decisão. E esse nível de clareza e de troca sem a reação, né? A reação, na verdade, é um nome bonito para você agir sobre algo a que você foi impactado, né? Então, essa ação que tem, você não controla como o outro vai se comportar, mas se você falou na conduta da empresa, ou seja, na ética da empresa, que aqui o papo é reto e tudo mais, talvez aquele ambiente não seja aquela pessoa que se afete demais com a conversa direta sobre os problemas da empresa. Afinal de contas, é só trabalho, não é você, é uma parte de você. Eu não acredito, eu sou uma pessoa do trabalho, sou uma pessoa em casa. Não, eu sou uma pessoa. Dentro do trabalho eu tenho algumas camadas ali, pensando como cebola. Tem algumas camadas que estão no jogo ali e outras não. Mas eu sou uma cebolota inteira, né? Porque eu sou em camadas que, pô, vai ser a camada no meio, eu não sou uma maçã. Sim. Entendeu? Continua sendo a cebola, sou uma integridade ali. Só que, lógico, pô, se eu estou aqui no trabalho para gerar valor, para ter um impacto positivo, isso eu tenho que começar por essas relações pessoais. Total. E a capacidade de ter uma troca direta, pautada na confiança, pautada nas relações de significado. Para mim, né, o mundo é só isso, só são relações. Ele vai ganhando sentido conforme essas relações, nesses meus encontros com o mundo, vão ganhando mais significado. Vão se desenvolvendo, né? Daí você pode estar em relação comigo mesmo, relação das coisas que eu gosto, das pessoas mais próximas. Assim que eu vou definindo e evoluindo minha identidade o tempo inteiro. E cada disso numa camada. Se eu não cuidar de cada relação que eu tenho, como é que eu vou esperar ter uma relação de significado se eu não invisto o tempo suficiente para criar aquela relação de significado? Só que, de novo, eu não tenho a reação do outro, eu não tenho a resposta do outro. Então, minimamente, o que eu tenho que fazer é me estruturar para ter uma conversa mais aberta possível, para mostrar meu ponto de vista, né, para colocar ele e chegar de conjunto com aquela pessoa em alguma decisão que eu precise dela. Ou, no caso, chegar numa comunicação, às vezes a decisão está tomada e você está no papel de comunicá-la, como é que eu me preparo para comunicar aquilo que cause o melhor impacto possível. Não é o menor nem o maior, é o melhor. O melhor. Porque se é uma comunicação de demissão, como é que eu crio essa ambiência para fazer isso de uma forma mais humana possível? Não é a pessoa chegando no dia seguinte e não passando o crachá. Sim, entendo a dificuldade e complexidade de um sistema grande, entendo de fora, né? De fora porque eu não participei tanto assim de grandes empresas. Imagina a dificuldade sistêmica para fazer isso, mas é um sistema humano, a gente não pode esquecer que uma empresa é um sistema humano. Então, vamos tratar os humanos como humanos, né? E as máquinas como máquinas, não vamos misturar. Então, a partir do momento que você... de novo, se você é uma empresa que valoriza esses valores, que você tem esses valores ou esses atributos, ou esses atributos. Então, acho que, de novo, vem da cultura. Porque não pode dar a desculpa no sistema, a desculpa
do mito. É aí que eu acho que começa a culpabilidade, né? A vitimização e a E covardia. aí vai para um caminho Não, totalmente mas ruim. eu faço isso que a empresa me mandou. Eu faço, tomo essa decisão aqui, ou faço esse negócio escuso porque foi a empresa que mudou. Não. Para você fazer isso, tem que concordar. E lógico, de novo, estou falando que tem exceções, tem opressões, tem milhões de Claro. fatores que. São N cenários. Tá? Exatamente. Mas estou falando que, para quem tem autoconsciência, a decisão é sua. Você está escolhendo estar no cenário, no ambiente que você está. No final das contas, tudo começa na comunicação, né? Na forma como você alinha suas expectativas com o outro, como você deixa seus acordos. Fica mais fácil. Acho que a gente tem uma conversa melhor. Aí, as conversas inteligentes é isso. Quando você pode, lógico, não é porque é uma empresa que a pessoa não vai se emocionar ou não vai falar de emoções. Vai fazer isso, mas faz num fórum específico, num quórum específico, numa ambiência específica, para que você possa realmente entender aquela vontade ou aquela insatisfação, você possa trabalhar de verdade aquilo dali, mas sabendo também que você é uma empresa, né? Você representa essa comunidade aqui, esse sistema de pessoas que tem objetivos. Então, eles têm que dar apoio e suporte às pessoas que executem, entregam valor, mas também suas tarefas, seus objetivos têm que ser cumpridos para que você possa dividir a prosperidade da empresa. Então, assim, a gente cuida, mas é um cuidado que tem que ser mútuo nesse sentido, porque senão nem a empresa pode gerar mais valor para a equipe, nem a equipe mais para a empresa. Quando você chega nesse desbalanceado, você está com um problema cultural. Mas é essa troca. Exatamente, é esse entendimento. Então, quanto mais entender o outro, melhor para definir qual vai ser o futuro, melhor para desenhar um plano de desenvolvimento individual. Você entende a pessoa que quer chegar, sabe onde ela está, ponto A para o ponto B, desenha o plano, desenvolvimento. Mas, desenha aí meu plano? Não, desenha você primeiro e eu complemento. Parte da tua vontade, me comunica ela e a gente desenvolve junto. Traz o norte e a gente constrói. Não faço isso com o Tomás, tem 12 anos. É o que você quer andar de skate, é você que quer andar de skate. Posso botar a pressãozinha para fazer uma coisa ou outra que tem que botar no dia a dia, mas as vontades ali, trabalha você em cima das suas vontades. Excelente. Só para pedir, assim, pensando agora nos nossos espectadores aqui, quem está ouvindo a gente, nossa audiência, imagino que tudo isso que você contou para a gente aqui é meio que uma mistura de tantas coisas que você estudou quanto como vivência, né? Muitas delas devem ter sido no dia a dia que você veio aprendendo e foi criando todo esse papo que a gente teve aqui agora. Para quem está ouvindo a gente aqui e teve essa sinergia com tudo que você contou, sei que talvez seja muita coisa, mas depois qualquer coisa peço até para produção, para você passar um pouco assim, cara, os caminhos que eu fiz foram esses, eu estudei por esse caminho, foi assim que eu me desenvolvi para ter toda essa visão que eu tenho hoje, eu acredito nisso, para conseguir mostrar para as pessoas meio que o caminho, assim, cara, vocês querem se interessar mais por isso? Vamos por esse caminho aqui, foi isso aqui que eu fiz. Sempre. A evolução é sempre um caminho novo. Não, novo tortuoso, né? A grande verdade é que não é fácil assim, né? Diferentemente de como, mais que você tenha life hacks, tenha hacks de tudo quanto é jeito hoje em dia, para você se tornar quem você quer ser, né? De acordo com a ambição que você mesmo desejou para você mesmo, se é o tamanho dessa ambição, quanto maior vai ser o caminho. O primeiro deles, eu acho que é o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento com profundidade. Buscar entender quem você está, né? Quem você é, definir uma essência. Eu acho que você consegue definir algumas coisas da essência. Sim. E outra parte dela, ela vai mudando, né? Aí se não chama de essência, eu deixo para os filósofos e psicólogos que entendem disso. Psicanalistas muito mais do que eu, mas entender como você está, pelo menos. Qual é o seu estado atual, assim, seu estado atual de consequência, e passando de uma forma bem completa mesmo, bem holística, física, como você buscou, né? Seja terapia física, em primeiro lugar, porque eu acredito em movimento, né? A vida é movimento para mim. Sim. Eu acho pautado no que a gente conhece um pouco da ciência, a vida é movimento, então
se movimentar para poder ter uma bioquímica melhor, para poder ter uma vida fisicamente mais saudável, porque só essa bioquímica aí está mais comprovada que tudo que você provavelmente vai ter pensamentos melhores. Criar esses estímulos. Então, o físico, às vezes, porque às vezes é difícil sair dar um caminho mais metafísico, se o físico, apesar de precisar da metafísica para impulsionar o físico, tem uma hora que fala, cara, pega e levanta e sai andando. Né? O famoso, só vai que daqui a pouco começa. Vai acontecer. Então, a parte física, mas claramente vem dessa primeira parte que vem tudo da gente, que é essa metafísica. Por isso, a busca do conhecimento das capacidades físicas, das potencialidades físicas que você pode desenvolver de esporte, de hobby, de qualquer coisa, mas que esteja conectado a seu corpo estar fazendo algo. E que gere movimento. Que gere movimento. E do autoconhecimento das suas vontades. Pô, alguns exercícios futuristas interessantes daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou o que vai estar escrito na minha lápide. Esses exercícios de legado ou de construção, eu acho que eles ajudam a começar você a desenhar. Se você desenhar uma visão de futuro sua, o que você faz para chegar lá? De novo, trazendo planejamento estratégico. Ponto A, voltamos ponto B. Por isso que para ir para esse ponto B, você tem que ir para fundo nesse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, não é, por mais que existam exercícios que eu acho eficazes, de você parar uma semana, parar um mês para fazer isso, assim, você não vai parar para fazer isso. Na minha opinião, esse autoconhecimento ele é contínuo. Sim. Ele é um hábito, é um processo. Um processo que você estabelece na sua vida de se autoconhecer, e isso exige escrever em diários, escrever sobre você, escrever sobre os sentimentos, para que você possa ir amadurecendo esse ser. Até porque não tem um dia que você para de se conhecer, né? Hoje Exatamente. eu parei. Então, esse autoconhecimento. Mas, estando isso, quanto mais você pensa sobre isso, mais os caminhos vão ficando mais claros para que você possa empregar na sua vontade junto com a sua racionalidade para buscar uma melhor decisão. Porque, de novo, se for vontade, a gente fica que nem os animais, que aí é só instinto. O instinto, né? Não é só o instinto da nossa vontade, porque ela é muito louca. Os animais não têm tanta vontade louca que nem a gente. Não são capazes de fazer. Ainda bem, né? Que bom. Ainda bem que não são capazes de maldade, né? Eles são capazes de sentir prazer a baleia tacando a foca para cima, mas se ela tem maldade, é outra programação, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente tem essa vontade louca que explode para todo quanto é lado, a gente tem a racionalidade para trazer ela e dar uma moldada quando possível de falar, cara, lembra que a história de fazer o bem, de impactar? Vamos tentar passar esse filtro. Acho que a gente vive nessa dualidade, né? Da explosão da vontade. Tem gente que é mais fácil de ter mais racionalidade e tem gente que é pura vontade, né? Temos vários. Eu entendo que também é contraprodutivo você fazer ou se propor ou tentar fazer tudo isso que a gente conversou aqui sobre o processo, sobre ter uma escuta ativa, sobre ouvir o outro não com a intenção de já responder, de ouvir, de entender o que ele quer falar e tentar chegar em conclusões melhores sem se conhecer, né? Como é que eu vou tentar ter um desafio de me entender com o Yuri se eu não sei nem... Existem várias ferramentas, né, para o autoconhecimento hoje em dia, desde a anamnese, o autoconhecimento ele é importante, mas se você busca também qualquer apoio que te traga, não só com amigos e tudo mais, que te ajude a trazer a sua consciência, eu acho bom, mas com profissionais que te mostrem ser inconsciente também é fundamental, porque você é mais inconsciente, essa vontade é mais inconsciente do que consciente. Então, Sim. Tudo que você conseguir acessar para deixar mais clara essa autoconsciência, para que você possa desenhar esse plano. Porque entendendo, você não cria... Entendendo suas habilidades, entendendo seus quereres, entender suas limitações, você não cria plano fantasioso. Você cria uma coisa mais dentro da realidade, onde você vai ter uma vida de mais significado, né, e realizações. O teto é você que vai definir, mas conforme você definir esse teto e menos capacidade você vai ter, mais árduo vai ser esse caminho para chegar lá.
mais difícil vai ser. Você está com essa disposição? Você está... Porque não adianta criar planos fantasiosos, é um passatempo, é legal. Então, escreve um livro sobre isso. Tá? Faz mas criar algo tangível. E, a partir desse plano que começar a colocar ação, ele vai passar pela aprendizagem. Sim. Ele vai passar pela curiosidade. Se você quer ir do ponto A para o ponto B, e esse ponto B foi você que inventou da sua cabeça que provavelmente ele exige uma porção de gap que você tem. E você precisa ter uma rotina de estudo, uma rotina de disciplina no estudo. Por quê? O que isso significa? Tem que ler todo dia? Não, hoje em dia você tem todas as formas de aprendizagens possíveis a um toque do dedo. Inclusive marcar com um amigo ou marcar com alguém de conversar. Então, um aprendizado que eu estou assim, tenha curiosidade, vá buscar como se faz aquilo que você não conhece, que você vai passar a conhecer. Vai buscar com amigo, vai buscar no curso, vai buscar... Hoje em dia é ridículo falar das formas que são as mais plurais possíveis, quase. Só tá tendo 3D, tá tendo holograma, tá tendo tudo, tá tendo... Então, não pode estar assim, mas a curiosidade e a vontade de aprendizagem é sua, ela está vinculada à sua vontade. Não jogue por seu pai, para sua mãe, essa terceiriza. Meu pai não me ensinou, minha mãe... Não jogue para isso. A responsabilidade da vida é sua, a criação da sua vida é sua, então não transfira para ninguém. Então pegue a criação da sua vida que é sua, define a sua vontade, defina quem você quer ser e vai para aquele caminho. É claro que você vai desviar várias vezes. É claro que você não vai estudar alguns dias, não vai entregar aquele negócio que você estava no prazo. É claro que isso vai acontecer. Nós não somos inteligência artificiais, nós somos inteligências naturais. Então, esses desvios, essa vontade no dia vai te tirar... vai ser difícil tirar da cama para ir fazer exercício, vai acontecer, mas não é que não fizer naquele dia, tu é um merda. Não é por aí, assim. Por quê? Porque a gente é humano, em primeiro lugar. Então, por isso do autoconhecimento, por isso vamos compreender, mas também, de novo, não vamos ficar muito no conforto, nem somente tudo no risco. Tem um caminho no meio dessa história onde sua vida pode ir progredindo e tendo sucesso de acordo com o que você falou que é progredir, de acordo com o que você definiu que é sucesso, para que você não chegue lá na frente assim com um legado de frustrações ou ressentimentos, que é a maior perda de tempo da vida é o ressentimento. Assim. Você usa o presente, você usa o tempo presente para pensar no passado e reviver as dores do passado, para remoer, e está usando o presente para isso e, às vezes, projetando o futuro para aquilo. Então, perda de tempo danada. Assim, lógico que nossa cabeça vai fazer isso, mas conforme você vai aprofundando o seu autoconhecimento nos conceitos, você vai criando gatilhos mentais mais fáceis de sair desse lugar. Sim. Dessas quase uma emboscada. Né? Exatamente, mas a gente faz isso bastante tempo. Inteiro. Exatamente, não é? Você não faz isso uma vez por mês. Faz isso todo dia, se você se observar mesmo, assim, se colocando em emboscadas metafísicas. Não, às vezes gravando aqui a gente faz isso. Será que eu falei isso? Oh. Será que eu fiz isso? Aí você só tá numa... Exatamente. Então, para frente, sempre para frente. Usando o passado, usando os dados para analisar performance, igual a um faz, mas olhando para frente, porque a vida é sempre para frente. Assim, eu amo te ouvir. Tá maravilhoso. E não é pela sua voz de locutor, é porque as suas ideias são... É isso, assim, minha mente fica borbulhando, assim, de coisas que... Eu gosto de trocas de ideias que me levem a refletir, assim, a pensar. Normalmente a gente é muito instigado, principalmente na nossa área, a defenda a sua tese, justifica, fala, se coloque. E eu acho que tem esses momentos onde... Peraí, deixa eu me entender um pouquinho aqui a partir dessas colocações para saber qual é o destino que a gente vai. E no final das contas, o que eu queria mais era te agradecer. Porque a gente já sabia que isso aqui ia acontecer, porque a gente já teve papos assim com você, mas o que a gente mais quer, né, e quando você começou a falar de educação, da sua vida, e tem muito a ver também com o nosso propósito aqui, é levar isso para as pessoas, assim, sabe? No final das contas, o novo profissional, ou às vezes aquele profissional mais da antiga, mas que está passando por algum momento de reformulação na carreira, na vida, e isso está impactando. O que a gente mais quer é mostrar para ele que, pô, existem caminhos, existe um processo e que o resultado normalmente é fruto desse processo, desse caminho, dessa construção.
te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo já estourou. Mas eu queria mais, Marcinho, se você quiser deixar uma palavra, enfim, seu LinkedIn, qualquer coisa, fica à vontade, porque só queria mesmo te agradecer pelo seu tempo, pela aula, pelos ensinamentos. Foi muito legal. Não, eu que agradeço pelo convite. Então, tenho que agradecer que o prazer, a troca traz relação com significado, né? Então, para mim, de novo, isso aqui é importante. Acho que dica maior é a seguinte: estudem filosofia. Eu acho que eu estou usando aqui, usei frases, daí eu não vou ficar citando todos os pensadores, mas são realmente desde de Sócrates a Sartre. Estudem filosofia, que ela ajudam mais nesse pensamento crítico, na busca do autoconhecimento, na busca de uma visão de mundo melhor e mais propositiva. Eu acho que é o que tem me ajudado, é o que tem me dado a base para ter uma vida com mais satisfação, encarando mais de frente ainda os desafios, mas de uma forma muito mais propositiva e acolhedora. E isso, no final das contas, é o meu ego querendo buscar satisfação através de relações mais prazerosas e significativas, por mais, às vezes, duras que elas sejam. Sim. Então... Normalmente no final do papo eu faço um resumo, mas eu não vou fazer não. Vocês vão ficar com isso, com essa parte final, que eu acho que é muito mais importante do que qualquer resumo que eu vou trazer aqui. Marcinho, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Isso aqui é muito importante pra gente te ouvir. E a gente sabe que desde o início você tem sido um parceiro, um mentor, uma pessoa no qual a gente admira. Irmão, tamo junto. Obrigado. Obrigado. Pessoal, mais uma vez aqui agradecer vocês, a audiência, agradecer ao Marcinho, agradecer ao Grupo Sal. Grupo Sal. Procurem nas redes, vem um trabalho. Vai botar muito, aqui embaixo, muito maneiro. Pra quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer. Eu também acho, principalmente aqui do Rio. Que não conhece, mas quando vai ver lá os parceiros que eles têm, é só coisa gigante. Obrigado, Marcinho, mais uma vez, por toda a trajetória, por ter me apoiado lá atrás, há 3 anos atrás. Só vai, e a gente está aqui hoje, que a gente continue com essas nossas relações com significado, cada vez aumentando mais significados. Acho que é isso. Obrigadão, Marcinho, quer despedir da galera aí. Obrigadão. Obrigado, gente. Vamos com tudo sempre pra frente. Vamos lá. Sempre pra frente, sempre em movimento. Valeu, galera. Tchau, tchau.